Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, seja muito bem-vinda para mais um bate-papo que vamos conversar hoje naquilo que estamos já falando sobre Janeiro Branco, o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e estamos aqui para conversar sobre um tema bem bacana e fica aí que você vai gostar bastante. Para quem não me conhece, deixa eu já me apresentar, deixa eu pôr meu nome aqui, olha só, eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, sou coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e também já trabalhei muito tempo com arquitetura. E por que eu digo isso? Digo isso porque nós fazemos analogia aqui, você vai ver uma analogia super legal hoje de uma obra de arte que eu trouxe para você e como isso reflete nas nossas vidas. Porque hoje o nosso tema é muito bacana, mas antes de falar do tema, talvez você esteja perguntando assim, mas Rafa, o que você está fazendo aqui? Bom, eu ensino você, professora, a como se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo forte emocionalmente em 25 dias. Então, isso é possível? É possível sim. E estamos tratando nesse mês aqui sobre o Janeiro Branco. Por isso que eu tô com roupas mais claras e tudo mais, porque é importante você ter essa consciência. E já falando de ninguém merece tanto mau humor. Ô, professora, ninguém merece tanto mau humor. Estamos começando o nosso ano letivo praticamente. Algumas professoras já estão aí, né, se preparando para a volta às aulas, voltas das reuniões aí pedagógicas com o corpo docente e tudo mais. E daqui a pouquinho, 15 dias para algumas ou uma semana para outras, já voltamos aonde? Dentro de nossa sala de aula. E vai falar para mim que tá tudo bem? Eu acredito que esteja tudo bem, só que tem uma coisa que nós estamos fazendo durante esse mês, que é alertar para situações que nós vivemos ou que nós podemos viver durante esse ano e quanto mais clareza nós temos, melhor é. Uma situação que nós podemos viver esse ano e talvez você já tenha vivido aí no ano de 2022, ano passado, é a questão do mau humor. Como que anda o seu mau humor? Fala a verdade, professora, muitas e muitas vezes. Quantas vezes você já ficou mal-humorada? Ah, ficar mal-humorada é normal, não é? Ficar de mau humor de vez em quando, às vezes não dá nem para disfarçar. Às vezes você está de um mau humor que ninguém te aguenta, nem você mesmo. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, gente, hoje eu estou com um mau humor que nem eu estou me aguentando. Isso já aconteceu com você também? Bom, ter um dia ou outro de mau humor é normal. Eu fico mal-humorada, você também fica mal-humorada. Um dia ou outro tá tranquilo ficar mal-humorada. O problema é quando nós temos um mau humor contínuo. Você conhece alguém que tenha um mau humor contínuo? Aí é que está uma questão que eu vou te levantar agora. Sabia que o mau humor contínuo, ele sinaliza uma depressão, só que mais branda? Uau! Você sabia disso, professora? Sim, pessoas mal-humoradas que mantêm o mau humor contínuo têm um tipo de depressão mais branda, que também é conhecida como a síndrome do mau humor. E esse mau humor é uma coisa assim que, poxa vida, você até gosta da pessoa, mas muitas vezes é complicado ficar do lado, né? Porque conviver com alguém mal-humorado o tempo todo não é para qualquer um. E muitas vezes a pessoa que vive assim, ela nem sabe que ela sofre de uma palavrinha, de uma depressão que é chamada, né? Distimia. Pessoas mal-humoradas constantemente, pessoas que só veem o lado cinza da vida, pessoas que não interagem direito com os colegas, pessoas que vivem a maior parte do tempo, 90% do tempo irritadas, pessoas que ficam sempre olhando o lado ruim das coisas, que nunca colocam um sorriso no rosto, mesmo que as coisas estejam indo bem, parece que nada vai bem.
Espera um pouquinho. Não é para julgar, não é para criticar. Muitas vezes essas pessoas, elas sofrem de algo que nem elas mesmas sabem, que é a distimia. E a distimia é um subtipo de depressão. Ela é um tipo de depressão mais branda e ela não vai ocorrer em episódios. Ah, aconteceu isso, então eu fico para baixo. Ah, aconteceu aquilo, então eu vou reagir de uma forma. Não. Ela persiste por longos e longos períodos. É por isso que quando a pessoa sofre de distimia, as pessoas que estão mais próximas a ela até acham que é assim mesmo, faz parte da personalidade dela. Todos entendem que esse mau humor faz parte dela mesmo. E muitas vezes até a própria pessoa acha que é assim. Mas, gente, isso não é. Não é que faz parte da personalidade. Muitas vezes ela sofre de uma depressão branda e nem sequer sabe, nem sequer se dar conta disso. E essa depressão é chamada de distimia. E aí o que acontece? Muitas vezes, por estar vivendo nesse subtipo, subtipo de depressão, que é uma depressão mais branda, mas é uma depressão, começa a ter alguns sintomas, como assim, olha só, as pessoas têm baixa energia, baixa concentração, o desempenho profissional, o desempenho acadêmico, ele fica insatisfatório. Ah, mas é porque... Não é porque, é porque existe algo por trás e você sabe que a depressão, ela envolve, ela mexe com os nossos neurotransmissores, ela diminui a nossa produção de serotonina, dopamina, e isso faz com que a pessoa não consiga outros meios de reação. E aí outros sinais, além do mau humor, é também tristeza, o desinteresse nas coisas, o pessimismo, a baixa autoestima. Só que isso não é de uma hora, não é um dia ou outro, isso é constante. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente acha que hoje eu estou de mau humor e tal. Ok, se amanhã você estiver bem, eu tenho dias que eu estou mal-humorada. Tem dias que os negócios assim não rolam como a gente gostaria que fluísse, Não vão fluindo da forma que a gente acharia o ideal. Não, tem dia que você está mal-humorada, tem dia que eu também estou mal-humorada. Agora, pessoas que ficam mal-humoradas em longos períodos de tempo e até esse mau humor, as pessoas entendem que fazem parte da personalidade dela, isso pode ser uma distimia. E isso tem envolvimento com os nossos neurotransmissores também. Então, a doença do mau humor, que muitos conhecem, que é a chamada distimia, ela pode trazer várias crises depressivas e se agravando ao longo do tempo. Talvez agora tenha passado na tua cabeça e fala, nossa, será que aquela pessoa é assim? Nossa, será? Nossa, será que eu também sou assim? Então a gente vai olhar para tudo isso que nós temos conversado nesse janeiro branco. Por que janeiro? Iniciamos o ano e é muito importante que nós tenhamos esse cuidado com a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Por quê? Porque com a nossa saúde física, olha, nós estamos vendo. Agora, a nossa saúde emocional e nossa saúde mental, nós não vemos. E por não ver a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental, assim como a gente vê o nosso corpo físico, parece que a gente não dá tanta atenção a ela assim. Mas é interessante porque o janeiro, que é onde se inicia tudo, também tem uma analogia que as coisas se iniciam tudo aqui dentro. No nosso emocional, no nosso mental. Coisas que a gente não vê, aquilo que está dentro de nós é o que forma o nosso mundo exterior. Então, muitas vezes as pessoas olham assim e falam assim, nossa, como aquela pessoa é mal-humorada, ou então, nossa, você pode até ter alguns pensamentos muito pessimistas. Observe se esses seus pensamentos, se essas suas atitudes, elas são contínuas. Porque quanto mais rápido você se observar, quanto mais rápido você
você consiga ter clareza sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa, mais rápido também você consegue fazer novas escolhas. Mais rápido você consegue buscar ajuda, mais rápido você consegue buscar coisas e profissionais que possam te ajudar a vencer e a viver uma vida leve e saudável como você merece, não é mesmo? Fala aí, professora, não é isso que você quer? E muitas vezes essas pessoas, por mais que elas queiram se divertir, elas não conseguem. São pessoas que são consideradas por nós, pessoas que têm distimia e a gente talvez não sabia, pessoas mal-humoradas, são pessoas que são extremamente críticas, excessivamente críticas. Elas estão constantemente reclamando. E você vê raríssimas vezes essas pessoas se divertirem. Normalmente elas têm uma cara mais fechada ou estão sempre pensando em algo que pode ou vai acontecer. E isso é complicado. De acordo com a ABRATA, que é a Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Portadores de Transtornos Afetivos, no Brasil, nós temos cerca de 11 milhões de pessoas que têm distimia. E aí você acha que dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente escolar, não tem pessoas que tenham distimia. E aí a gente rotula essa pessoa, ela é mal-humorada, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo, nossa, que mal-humorada ela é. Nós como educadoras, nós como professoras, nós temos que ter aquele olhar, assim como nós temos também para com os nossos alunos, aquele olhar um pouco mais empático e falar, opa, agora que eu sei, será que eu posso ou eu devo rotulá-la? Lógico que não, né? Porque vai que essa professora, ela tenha distimia, que é uma depressão um pouco mais branda, mas é uma depressão contínua, e essa depressão não tratada, não cuidada, ou até, quem sabe, não esclarecida, como a gente está tendo clareza agora, se torne numa depressão mais profunda. Por quê? A depressão mexe com os nossos neurotransmissores, a nossa produção de serotonina, dopamina, elas são prejudicadas. Então, ficar de mau humor é normal. Agora, ficar de mau humor o tempo todo não é normal. Certo? Você pode ficar de mau humor, professora? Pode. Ficar de mau humor é normal? É normal. Ficar de mau humor o tempo todo é normal? Aí já não é normal. Então, todos nós temos os nossos momentos de tristeza. Eu tenho, você tem. Nós temos que aprender a gerenciar as nossas tristezas. Todos nós temos o nosso momento de irritação. Eu tenho, você tem. Ótimo, nós temos que saber gerenciar a nossa irritação também. Todos nós temos os nossos momentos de frustração. Temos. Eu me frustro, você se frustra. Ok, temos que gerenciar os nossos momentos de frustração. Agora, se esses sentimentos persistirem constantemente, aí a doença chega. A doença chega. Se eu não gerencio as minhas frustrações, se eu não gerencio a minha irritação, se eu não gerencio a minha ansiedade, se eu não gerencio a minha tristeza, se eu deixo esses sentimentos à torta e à direito tomando conta da minha vida, isso vai me levar a um caminho chamado de distimia, que é uma depressão mais branda. E se eu não cuidar, isso gera uma depressão. Então, a doença chega. E quando nós olhamos para tudo isso, né? Quando a gente vai falar assim, mas eu vou te mostrar um quadro para você entender um pouquinho o que é e como a gente pode olhar para isso. Dá uma olhada nesse quadro e talvez você vai entender sobre a mãe de Wister.
Olha só o que o pintor Wister fez. Um retrato da sua mãe. Esse retrato é um retrato muito famoso. Ele foi pintado em 1871. E eu quero trazer aqui um pouco dessa história, um pouco dessa memória. A mãe de Wister, quando ele fez esse quadro em tons de cinza e preto. Então eu tenho aqui tons de cinza e preto, que é aquilo que prevalece no quadro. E ele fez a mãe, mostrando então ela sentada numa cadeira contra uma parede cinza, ao lado aí de uma parede cinza. Isso em 1871. E como eu gosto muito de história, e a gente sabe que o ser humano é ser humano em qualquer lugar, e em qualquer momento da história também, você acha que as pessoas antigamente não tinham algum tipo de distimia? Que as pessoas não tinham algum tipo de depressão? Que as pessoas elas não eram frustradas? Ou que as pessoas não ficavam irritadas? Ou que as pessoas não eram ansiosas? Se você acha isso, eu vou falar para você que isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, o nosso pintor querido e super conhecido Van Gogh, que sabia que tinha alguma coisa na mente dele que não funcionava de uma forma normótica, como a mente das outras pessoas. E foi através da arte que ele pôde colocar todo aquele seu sentimento. E foi um pintor que não foi reconhecido no seu tempo, porque as pessoas não entendiam a sua obra. E hoje, depois da sua morte, é um dos pintores mais conhecidos. E aí a gente está falando de um quadro aqui, A Mãe de Wister, pintado em 1871. As pessoas ficavam tristes? Sim, ficavam tristes. Todo mundo já ficou triste uma vez na vida? Sim. Só que tristeza não gerenciada, tristeza vivida num período longo de tempo, ou a irritabilidade vivida num período longo de tempo, ou a frustração vivida num período longo de tempo, não saber gerenciar essas emoções, não saber gerenciar esses sentimentos, elas podem levar as pessoas a ter um certo tipo de transtorno, ou até a depressão branda, que é chamada de distimia. Aí você olha bem para esse quadro aqui de Wister, a mãe de Wister aqui, e você olha o rosto dela, você olha a posição que ela está. Não tem como falar que, poxa vida, tem tristeza aqui, tem mau humor aqui sim. Tem, nós conseguimos perceber isso, inclusive pelas tonalidades do próprio quadro. Aí muitas vezes você vai encontrar, para se livrar de repente desse mau humor, as pessoas vão falando assim, vai então assim, para se livrar do mau humor, deixa eu escolher uma outra caneta para ficar melhor aqui, porque a professora gosta de caneta, né? Para se livrar do mau humor, então você tem que, né, se divertir, divirta-se. Vou pôr aqui, as pessoas vão falar assim, divirta-se, né? Vai fazer alguma coisa, vai se divertir, vai fazer alguma coisa para poder... Não funciona. Não funciona. Você querer ficar incentivando, vai. A pessoa não vai porque está faltando algumas coisas que ela precisa, que vão muito mais além do que simplesmente uma diversão. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa rir mais, que tudo fica bem na sua vida. Ajuda, mas não é só isso. Algumas pessoas falam assim, seja mais então... seja mais simpática. Aquela pessoa é mal-humorada, ela devia ser mais simpática. Já ouviu isso também? Ou então, de repente, as pessoas falam assim, nossa, você é muito pessimista, você tinha que ser mais otimista. Você devia ser mais otimista, você é muito pessimista, você é muito mal-humorada. Você é muito mal-humorada, você tinha que ser mais... Você tinha que ser mais risonha. Você tinha que ser mais risonha. Você aí, né, só vive reclamando e tal. Você devia ser uma pessoa muito mais amigável, né?
E vai assim, conselhos e vão palavrinhas surgindo. Ah, você devia ser mais iluminada. Porque você vive aí com essa cara fechada, você vive aí nesse mundo cinza, então você devia pôr mais luz, ser mais iluminada na sua vida. Ah, você devia ser mais alegre. Ótimo, são palavras fantásticas. São palavras fantásticas que a gente olha e fala assim: é verdade, eu deveria ser tudo isso. Mas eu vou te falar, nada disso aqui funciona. Nada disso funciona se você não tiver clareza de como está o seu estado emocional. Isso aqui só vai funcionar a partir do momento que você entender que é extremamente importante você ter gestão emocional. Você precisa de gestão emocional. Por quê? É só com a gestão emocional que eu consigo olhar para isso com clareza e buscar ajuda. Buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda de métodos eficazes e que vão te ajudar a realmente reproduzir ou ressignificar muitas coisas e não ser mais a mãe de Wister. Por quê? Porque essas coisas, elas acontecem e muitas vezes nós nem sabemos que elas acontecem. Muitas e muitas vezes tudo isso acontece na nossa vida e a gente acha que faz parte da nossa personalidade. Ah, isso faz parte, eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Peraí, posso te fazer uma pergunta? Você nasceu assim? Não, não. Isso foram coisas que foram acometendo na nossa vida de juventude ou na nossa vida adulta, que uma tristeza prolongada, independente do motivo, mas uma tristeza prolongada, um luto não saudável, uma não aceitação de alguma coisa, foi produzindo essa tristeza a longo tempo, esse mau humor foi sendo instalado, e daí a doença do mau humor ou então da distimia. Muito importante a gente ter essa clareza, porque não adianta nada nós querermos arrumar alguma coisa se nós não tivermos clareza daquilo que nós sentimos. Como é que eu vou lidar com algo que eu desconheço? Agora que eu conheço, fica mais fácil. Fica mais fácil. E é interessante que quando nós temos a clareza, aí nós começamos a observar o nosso comportamento, começamos a observar os nossos pensamentos, começamos a observar a nossa fala, começamos a observar as nossas atitudes, e aí com consciência nós podemos trilhar um novo caminho. É isso, professora. Porque lembre-se de uma coisa, você não é os seus pensamentos. E você também não é os seus sentimentos. Os seus pensamentos e os seus sentimentos, eles fazem parte daquilo que você é. Mas você não é. Você não é uma pessoa mal-humorada. Nesse momento, você pode estar mal-humorada, porque você já pode estar tendo um processo de distimia. Porque se o seu mau humor for constante e persistente, não uma hora ou outra, se você ficar mal-humorada 2 vezes por semana, tá de boa, tá? A questão é aquelas pessoas que ficam mal-humoradas o tempo todo. A vida tá cinza o tempo todo. Aí é complicado. Aí sim. E eu quero que, quando a gente fala, né, dessa questão da gestão emocional, né, isso é extremamente importante porque nós precisamos aprender a gerenciar os nossos sentimentos. E eu estou aqui com essa camiseta todo esse tempo, praticamente de janeiro branco,
para lembrar que nós temos que gerenciar os nossos sentimentos. Eu preciso gerenciar as nossas emoções. Eu gerencio todos os dias o quê? A minha raiva, a minha tristeza, a minha alegria, a minha aversão, a minha ansiedade, o meu medo. Eu preciso gerenciá-los todos os dias. Assim como nós fazemos com os nossos alunos. Você vai lá na sala de aula para fazer o quê todos os dias, professora? Você vai lá para ensinar. Você sempre tem alguma coisa nova para ensinar. Então, você vai lá em sala de aula para fazer o quê? Ensinar. Então, nós também precisamos nos ensinarmos a gerenciar as nossas emoções. Eu preciso aprender com isso. E para isso, existe método? Existe método. E existe um método muito importante. Eu quero frisar esse método com você, porque esse método é um método que eu gosto muito, porque esse método tem a ver com você, professora. O método que é chamado de método semear, aonde eu aprendo a gerenciar os meus sentimentos, a entender os meus pensamentos, a mudar as minhas crenças limitantes, a escolher e fortalecer as minhas decisões, a agir em prol dos meus objetivos e a entender a procrastinação e a realizar, alinhar os meus sonhos com o meu propósito de vida. E tudo isso tem a ver com uma analogia que eu gosto muito também, que é a analogia da árvore. A árvore, quando ela está lá, ela nasceu de uma semente. E essa semente foi enraizando, 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 enraizando. Ela deu o seu fruto, ela vai sair da terra, vai fortalecer o seu caule, vai dar uma copa linda e nessa copa nós vamos ter o quê? Os frutos, os frutos. E dentro desses frutos eu tenho o quê? Novas sementes. Esse é o processo. Mas por que eu estou trazendo essa analogia aqui? Porque quando nós olhamos para nós, nós achamos que nós já somos a árvore completa e que eu não posso mudar nada. Você pode mudar sim. Como é que eu posso mudar? Olhando para os meus sentimentos, olhando para os meus pensamentos, olhando para as minhas crenças limitantes, escolhendo as minhas novas atitudes, agindo em prol daquilo que eu quero de verdade e realizando. Então eu posso olhar e falar assim: ah, eu quero mudar as minhas atitudes. Eu vou começar a me divertir mais. Não, você não muda o fruto. Você não muda o fruto. Você muda as suas raízes. Você muda aquilo que é invisível. Se você planta uma maçã, se você planta uma sementinha de maçã, você vai colher maçã. Você não vai colher goiaba. Se você planta goiaba, você vai colher goiaba. Então, quando a gente olha assim para uma pessoa e fala assim: ah, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa se divertir mais, você precisa rir mais, você precisa ser mais simpática, você precisa ser mais otimista, você precisa ser mais risonha, você precisa ser mais amigável, você precisa ser mais iluminada, você precisa ser mais alegre. Isso aqui são resultados. E resultados são frutos. Resultados são frutos. Mas eu não mudo meus frutos se eu não mudar as minhas raízes. E como é que eu mudo as minhas raízes? As raízes, elas são invisíveis. As raízes são invisíveis. As raízes estão diretamente ligadas com a nossa gestão emocional, com o meu emocional, com os meus pensamentos. Então, as minhas raízes, elas estão ligadas com isso aqui. Por isso que a gestão emocional é muito importante. Por isso que ter método direcionado para você lidar diariamente com os seus sentimentos e com os seus pensamentos, com as suas crenças limitantes, é primordial. Um aluno não chega na sala de aula de um dia para o outro, ele vai aprender a ler e escrever. O aluno não chega em sala de aula no meu primeiro dia de História da Arte, no dia seguinte ele vai saber tudo sobre arte. Não. É um processo. E a mudança também é um processo. A mudança é um processo e não é um evento. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, são processuais. Não é de um dia para o outro que a árvore nasceu. É um processo, com você também é.
Então, para uma pessoa ter entrado num padrão de distimia, houve um processo também. Então, precisa entrar em outro processo para poder sair do padrão e ter todos esses resultados diferenciados. Olha só o que diz a professora Vanessa, que aplicou essa metodologia na vida dela. Ela diz assim, ó, antes eu não finalizava as minhas tarefas, ficando desmotivada e me sentindo incapaz quando não conseguia mudar algo. Agora, acredito mais que eu posso e ganhei autoconfiança. Essa foi a professora Vanessa Santorão. Olha só que interessante quando a gente observa tudo isso, porque não é de uma hora para outra que esse processo ou que a mãe de Wister vai sair dessa cadeira e vai sorrir para nós. Ainda bem que ela não vai fazer isso, deixa ela quieta aqui, que isso aqui é um quadro, né? Mas não é de uma hora para outra, existe um processo e esse processo precisa de método estruturado e um método estruturado que funciona para você, professora, sabe por quê? Porque eu estou dentro do ambiente escolar, eu estou dentro de sala de aula, eu coordeno professoras, e eu sei muito bem o que você passa dentro do dia a dia da escola. Eu sei muito bem o que é, muitas vezes, não se sentir valorizada pelos seus alunos. Eu sei muito bem o que é, muitas vezes, você vê o desrespeito com a sua profissão. Eu sei muito bem o que é tentar ser uma fortaleza, levar o mundo nas costas, fazer tudo sozinha e ver que isso não funciona. Então, é importante ser forte emocionalmente. É importante ser forte emocionalmente. Então, essa analogia que eu queria trazer para que a gente pudesse pensar um pouco, porque nós damos o nosso sangue, nós fazemos o nosso melhor dentro de sala de aula. Nós fazemos sim, nós queremos que o aluno aprenda, porque ser professora é muito mais do que uma mera profissão. É praticamente uma missão de vida. Porque atrás de todos os profissionais que tem no mundo, existe um professor. Existe um professor por trás de um médico, de um dentista, de um arquiteto, de um advogado. Existe um professor. E mesmo que antes dessas profissões se fortalecerem ou serem aí tão amplas naquilo que a gente tem hoje de profissões, a criança precisou ser alfabetizada. E quem alfabetizou? Quem foi lá e ensinou o beabá, o 2 mais 2? A professora. A nossa profissão é uma missão praticamente. Porque, além de ensinar o cognitivo, nós hoje também temos que praticamente ensinar o emocional, o comportamental, o social. Então, nós vamos lá, nós damos o nosso melhor para os nossos alunos, porque nós gostamos de dar aula. Eu gosto de dar aula. Muitas vezes, eu não sei se isso acontece com você, professora, mas comigo acontece, tá? Acontece assim, muitas vezes está pegando fogo lá fora. Eu entro para dar aula para falar sobre arte, sobre arquitetura. Nossa, o tempo voa muitas vezes, quando a sala colabora. Isso já aconteceu porque a gente gosta disso. Você gosta, eu também? Então, dentro dessas muitas dificuldades, nós vamos nos doando, nós damos o nosso melhor, nós vamos querendo ter mais conhecimento profissional. Só que, professora, presta atenção de novo. Só o conhecimento tecnológico, só o conhecimento profissional não basta. Hoje, você mais do que nunca precisa do seu conhecimento e do seu cuidado emocional. Se você não cuidar do seu emocional, tudo isso vai por água abaixo. Se você não cuidar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, do seu sentir e do seu entender, a sua raiz não consegue ter força para continuar sustentando a árvore. O seu emocional é o seu sustento, o seu emocional é a sua força. Então, isso é muito importante, porque senão, nós daqui a pouco estamos assim, como a mãe de Wister, sentadinha,
olhando na parede cinza. Se alguém perguntar, dá até medo, não dá? De chegar perto e falar assim, a senhora quer alguma coisa? Eu falo, não, obrigado. Você quer uma... Não, obrigado. Não precisa. Não dá? Você vai oferecer uma água que ela já vai falar, não, não quero, obrigado. Não, não quero não. Tá bom assim. Então, nós precisamos cada vez mais dessa nossa sustentação emocional. E aí, como fazer para lidar com, muitas vezes, esse mau humor constante? O primeiro passo é entender que você tem isso. É o primeiro passo, é entender que você é mal-humorada constantemente. Então, entenda também que a sua irritabilidade, o seu mau humor, não é você. Isso é um estado que você está no momento, mas isso não te define como pessoa. Você não pode se definir como uma pessoa mal-humorada. Eu sou mal-humorada. Quem é que gosta de ser mal-humorada? Não é? Eu sou uma pessoa... Não. Você está nesse momento assim, porque talvez você esteja vivendo um momento com essa depressão branda, a distimia. Então, não defina isso como sendo sua pessoa, tá? Outra coisa que você pode fazer é reconhecer as suas vitórias diárias. Por quê? Porque, olha só, lembra que eu falei que quando nós entramos nesse processo dessa depressão branda, que é a distimia, para não cair numa depressão mais profunda e tudo mais, ela mexe com os nossos neurotransmissores? Então, se ela mexe com os nossos neurotransmissores, eu preciso mexer com eles também, com consciência, mas eu preciso mexer. Porque se eu entrei nesse âmbito aí de mau humor, de tristeza prolongada e tá difícil de alavancar, tá difícil de sair, meus neurotransmissores, minha serotonina, minha dopamina tá lá no pezinho, elas vão descendo, elas vão descendo. Então eu preciso dar um jeito de poder produzir dopamina. E como é que eu produzo dopamina? Quando eu comemoro. Quando eu comemoro. E eu não preciso esperar grandes acontecimentos para comemorar. Rafa, mas o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, quando você se propõe, independente da facilidade ou dificuldade, mas quando você propõe a fazer uma caminhada, só o fato de você já ir para a caminhada, a hora que você estiver indo, comemore. Uhul! Eu estou aqui. Comemore. Eu sei que muitas vezes você vai falar assim, isso é besteira, mas não ache isso. Por quê? Porque quando você comemora, independente da sua comemoração, que pode ser yes ou né? Não importa, mas que seja uma comemoração ou uma comemoração interna, mas se ela for externa e for corporal, melhor ainda, porque os seus neurotransmissores vão estar entendendo que você está comemorando e ele vai falar, opa, tem comemoração aí, vamos lá, tem que dar um jeito de liberar a dopamina, vai lá, tem comemoração. É assim que a gente faz. Tem que comemorar, mesmo que seja pouquinho, por poucas coisas. Comemore as suas pequenas vitórias, mas comemore, porque quanto mais você for comemorando, mais o seu cérebro entende que ele precisa liberar dopamina. E a dopamina é um dos efeitos do bem-estar. Se a mãe de Wister liberasse dopamina, ela estaria com um sorrisinho aqui no rosto. Discreto, mas ela estaria com um sorrisinho no rosto. Porque nós precisamos aprender também a nos regularmos e a liberação de dopamina, ela vem através dessas nossas comemorações, mesmo que seja algo que você fale assim, eu vou comemorar porque eu saí para dar uma caminhada, vai, tô saindo, tô indo, isso mesmo, vamos lá, isso, vamos, você consegue, De repente você vai comemorar porque você entregou ali você deu uma boa aula, depois você saiu dela e fala, boa aula essa, Ou então saiu da reunião de pais e você faz, reunião de pais sair, isso, comemora. Ou então você lá deu uma ideia para a coordenadora e ela gostou e daí você sai e fala assim, yes, Mas comemore. Ei, mãe, eu vou ficar fazendo papel de tonta na frente de todo mundo antes de ser tonta e feliz do que ser uma pessoa mal-humorada, né? Vai no banheiro então, comemora lá, yes, eu consegui. Olha no espelho, chega em casa, comemora, mas faz comemorações. Não estou falando de fazer comemorações, de fazer um jantar, de abrir um vinho, nada disso.
comemora aqui com você, vibra, vibra, como se fosse um gol mesmo, vibra, yes, consegui, foi, né? Isso é extremamente importante para a liberação de dopamina. De repente você terminou de ler um livro, terminei, comemora, uhul, né? De repente você passou mais tempo com a sua família, yes, consegui passar meia hora a mais do que o planejado, consegui ficar aqui sem mexer no celular e me concentrando aqui com os meus familiares. De repente você fez uma pessoa sorrir, comemore, comemore. Então você pode falar uhul, você pode falar yes, você pode, sei lá, faz o que você quiser, mas comemore, porque isso é extremamente importante para que você possa liberar dopamina. E pode ter certeza que quando você comemora, algo mágico acontece. Você sorri. Você sorri. Sim. E uma pessoa mal-humorada, uma das coisas que ela menos faz é sorrir. Por isso, comemore. Então, professora, esse é a minha comemoração de hoje. Por quê? Porque eu dei essa mensagem para você e eu quero que essa mensagem vá e faça diferença na sua vida. E compartilha, professora, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se inscreve aqui, vou deixar aqui, se inscreve no canal, olha aí nas nossas redes sociais, Face e Insta, na plataforma de áudio também que você tem, procura lá, Rafaela Ferreira 25 segundos, e você vai ter aí uma enormidade de coisas para você poder assistir e comemorar. E comemorar com o seu aprendizado e comemorar também porque você não está sozinha, porque eu me importo com você. Porque, professora, você já sabe, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.